Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação, aula 2 da Lei 4620, hein? Vamos massificar esse estudo, lei curtinha, para garantirmos um ponto no dia da prova. Então, vai assinando o canal, ativando as notificações, deixando seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa ajudar outras pessoas que estão estudando para esse concurso. Então, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Lei 4620, aula 2, né? Que trata essa lei? Ela dispõe sobre a unificação e a reestruturação dos quadros de pessoal. Institui a carreira de serventuário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Dos cargos em comissão e das funções gratificadas. Cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento será reservado no mínimo 75%, exclusivamente para serventuários ativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma disposição constitucional, né? A Constituição vai dizer que a lei vai reservar um percentual dos cargos em comissão para servidores efetivos. E é o que está dizendo aí. A Lei 4620, ela reservou 75% dos cargos em comissão exclusivamente para servidores ativos do Poder Judiciário, né? Isso é uma boa notícia para você que vai entrar lá no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né? Tem 75% dos cargos em comissão disponíveis para vocês, né? E para os servidores que já estão lá, né? É claro. Mas, como toda regra tem a sua exceção, vamos ver ela aqui. Não integra a reserva os cargos em comissão de assessoramento direto ao desembargador. Então, os cargos em comissão que assessoram os desembargadores não entrarão nessa regra aí de 75% para servidores efetivos, serventuários, né? Vamos continuando. As funções gratificadas são privativas de serventuários ativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né? Outra disposição constitucional. A Constituição vai dizer que função de confiança é exclusiva para servidor efetivo, né? Então está dizendo aqui, função gratificada é privativo de servidores ativos do Poder Judiciário, né? A Lei 4620, ela restringiu isso mais ainda, né? Diz que as funções gratificadas é só para os servidores efetivos do Poder Judiciário, né? Então está restringindo ainda mais. Mas também, como toda regra tem a sua exceção, vamos ver ela aqui. Se a função gratificada exige habilitação específica que não existe em ninguém que integre ali o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, poderá ser exercida por servidor público titular de cargo efetivo do Estado do Rio de Janeiro. O número de funções gratificadas excepcionais, que isso aí é uma exceção, não poderá ser superior a 30% do total de funções gratificadas. Então, a regra é que a função gratificada é exclusiva para serventuários ativos do Poder Judiciário. Mas se existir uma função que não tenha ninguém que ocupe ela, por ela ser muito específica, o Poder Judiciário vai lá poder pegar servidor efetivo lá do Estado do Rio de Janeiro. Isso se limita a 30% do total das funções gratificadas. A função gratificada de secretário do juiz fica atribuída ao símbolo CAI 6. Isso aí é uma disposição solta aqui na Lei 4620. Por quê? Porque tanto as atribuições dos cargos em comissão, como das funções gratificadas, quanto eles vão receber e tal, isso está nos anexos. Mas isso aqui está no corpo da lei. Então, deve ser importante. O legislador considerou importante, colocou lá na lei. Então, nós deixamos aqui também no nosso slide. A função gratificada de secretária do juiz fica atribuído o símbolo CAI 6. A remuneração dos cargos em comissão gratificadas não poderão ultrapassar o valor atribuído aos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, cargo em comissão e função gratificada, ela está limitada aos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. Não poderão receber a mais, hein? Estão limitadas aos subsídios dos desembargadores. Vamos aqui. O órgão especial poderá extinguir ou transformar os cargos comissionados e as funções gratificadas, desde que não implique aumento de despesas. O mesmo vale para os cargos de analista judiciário e técnico atividade judiciária. Não estou entendendo mais nada. A Constituição não diz que a criação e extinção de cargo público só por meio de lei? É exatamente isso. A Constituição diz exatamente isso. Criação e extinção de cargos só
por meio de lei. Mas toda regra tem a sua exceção, né? No caso da extinção e da transformação, pode vir uma lei em abstrato que atribua essa competência a um ente ou a um órgão específico, né? No caso, a Lei 4620 fez isso aí. A Assembleia Legislativa, por meio da Lei 4620, atribuiu essa competência ao órgão especial de extinguir e transformar os cargos em comissão, as funções gratificadas, os cargos de analista e técnico de atividade judiciária, lá do Poder Judiciário, desde que não implique aumento de despesa. Por quê? Porque nada mais justo que o próprio órgão para dizer se o cargo é útil ou não, se ele é necessário ou se é desnecessário, né? Nesse caso aqui, ele vai poder se autogerenciar, transformando ou extinguindo esses cargos. Então, a regra constitucional é: cargo público será criado ou extinto mediante lei. Mas aqui é uma exceção a essa regra, né? A Lei 4620 atribuiu ao órgão especial a extinção e a transformação desses cargos aí: cargo de comissão, função gratificada, analista e técnico judiciário, desde que não tenha aumento de despesa. Isso é importante, hein? Trouxe um exemplo para vocês que eu retirei lá do site do TJ. Resolução do órgão especial número 1 de 2018. Vai extinguir e redistribuir os cargos de oficial de segurança 1 e 2. Vamos aqui. Considerando que a extinção e a redistribuição das especialidades que menciona não implicará aumento de despesas. As especialidades de oficial de segurança 1 e 2 ficam extintas e redistribuídas sem aumento de despesas. Os servidores integrantes das referidas especialidades serão lotados preferencialmente em órgãos da capital e respectivas regionais, excepcionadas situações de interesse do próprio servidor, sem prejuízo da conveniência ou oportunidade da administração judiciária. Então, está dizendo aí a mesma coisa, né? O órgão especial, ele extinguiu e distribuiu os servidores. Ele extinguiu os cargos de oficial de justiça 1 e 2 e depois redistribuiu esses servidores para outros lugares, a critério da administração judiciária. Trouxe mais uma aqui. Resolução do órgão especial 35 de 2015. Essa resolução estabelece por transformação e sem aumento de despesas, os cargos e funções de confiança das varas da infância, juventude e idoso, varas de execuções de medidas socioeducativas, sendo criada por transformação, sem aumento de despesa, 25 funções gratificadas de auxiliar de gabinete nas turmas recursais. Ficam extintos por transformação 13 cargos vagos de analista judiciário. Mesma coisa aqui. Esses cargos de analista judiciário estavam vagos, eram desnecessários, ele extinguiu por resolução o órgão especial e transformou em funções gratificadas de auxiliar de gabinete lá nas turmas recursais, né? Que pareciam ser mais úteis, né, do que aqueles cargos que estavam desnecessários. Então, vamos prosseguir. Remuneração. A remuneração dos servidores do Poder Judiciário é composta do quê? Do vencimento, que é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, a gage, que é 100% sobre o valor do vencimento do cargo, observada a dedicação exclusiva, que cumpra a carga horária mínima de 8 horas diárias e 40 horas semanais. E o adicional de padrão judiciário, que também equivale a 100% do vencimento do valor do cargo. Então, a remuneração é composta desses 3 indicadores aí. O vencimento, que é a retribuição pecuniária pelo cargo, a gratificação de atividade judiciária, a gage, também que equivale a 100% do valor do vencimento, e o adicional de padrão judiciário, que também é 100% do valor do vencimento. Vamos ver isso aqui na prática? Tirei isso aqui também lá do site do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, a tabela da remuneração do analista e do técnico atualizada em janeiro. Vamos aqui tomar como exemplo o técnico, né? Lá embaixo. Então, o técnico lá da classe A, do padrão remuneratório 1, lá da base da carreira, ele vai receber como vencimento R$ 1.292. A gage dele vai ser também R$ 1.292, equivale a exatamente 100% do valor do vencimento. E o adicional de padrão judiciário também R$ 1.292, né? 100% do valor do vencimento, totalizando R$ 3.870,06. É isso que um técnico judiciário recebe quando ingressa lá no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né? Vencimento mais gage, mais adicional de padrão judiciário, totalizando R$ 3.870,06.
Então, vamos continuar. Sobre o vencimento e demais parcelas remuneratórias, incidirá o adicional por tempo de serviço. Qual o tempo, né? A cada 3 anos de efetivo exercício no serviço público, correspondente a 5%. Então, a cada 3 anos de efetivo exercício lá no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, você vai receber 5% de adicional de tempo de serviço, salvo nos primeiros 3 anos, no primeiro triênio. Você vai receber 10%, hein? Então, uma boa disposição aí. Esse adicional de tempo de serviço é limitado a 60% e vai ser computado para fins de concessão desse adicional todo o serviço que você prestou no serviço público de todas as esferas, tanto em cargo ou emprego público, na administração direta, indireta, federal, estadual, municipal. Então, se você já é um servidor, empregado público de toda a administração pública, municipal, estadual ou federal, você pode levar esse tempo de serviço lá para o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né? E vai ser contabilizado lá. Eu vou tomar como exemplo o meu caso, né? Eu já tenho quase 6 anos de funcionalismo público. Então, se eu passasse nesse concurso e assumisse lá, digamos que ano que vem, eu levaria lá para o serviço público do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 6 anos de tempo de serviço, né? Então, eu receberia 10% pelos 3 primeiros anos e mais 5% pelos outros 3 anos. Eu já ia receber 15% a mais do que outra pessoa que não tivesse tempo de serviço no serviço público. Então, isso é um benefício muito legal. Não lembro de outro tribunal que autorize você trazer o tempo de serviço de outras esferas. Da esfera doente, sim, mas de outras esferas, não me lembro. Então, aqui vale o tempo de serviço em toda a administração pública, direta, indireta, cargo público, emprego público, estadual, municipal e federal. Lembrando que esse adicional de tempo de serviço incide sobre toda a remuneração, né? Vencimento, gás, adicional padrão judiciário é 5% referente a tudo isso daí, salvo nos primeiros 3 anos, né? Que aí é 10%. 1º de setembro de cada ano é a data para a revisão geral anual, né? Então, 1º de setembro, revisão geral anual. O percentual de reajuste aplicado à remuneração dos cargos de provimento efetivo não poderá ser inferior ao aplicado à remuneração dos cargos em comissão, das funções gratificadas e funções comissionadas. E o que está dizendo aí? Que quando for reajustada a remuneração dos servidores e dos cargos em comissão, das funções gratificadas, o reajuste dos servidores efetivos não poderá ser inferior ao que tiverem os cargos comissionados e as funções gratificadas, funções de confiança. Então, o servidor efetivo terá um reajuste igual ou superior aos cargos em comissão e à função de confiança, nunca inferior. Ele nunca poderá receber menos no caso de reajuste, ou vai receber igual ou superior aos cargos comissionados e às funções gratificadas, né? Quando houver os reajustes. Servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo no exercício de cargo comissionado ou no exercício da função gratificada poderão optar pela incidência ou não dos valores percebidos pelo exercício do cargo na base de cálculo para custeio do sistema de previdência. O que está dizendo aí? Que você, se eventuário lá do Poder Judiciário, se você assumir um cargo de comissão lá ou uma função gratificada, você vai poder optar se quer que esse acréscimo na sua remuneração incida lá na base de cálculo da Previdência. Então, você vai optar se quer que incida o aumento referente ao cargo comissionado ou à função de confiança ou não. Isso é uma opção sua. Agora, vamos ver uma disposição a respeito dos oficiais de justiça avaliadores, né? Aqui é importante para eles, dinheiro. O analista judiciário na especialidade de execução de mandados receberá a gratificação de locomoção, correspondente a 30% sobre a remuneração. Enquanto permanecer no cargo, integrará os proventos de inatividade e não deixará de receber, no caso de afastamento, até 30 dias ou no caso de afastamento superior, se licença médica ou licença gestante. Então, o que está dizendo aí? Que o oficial de justiça avaliador ele vai receber 30% referente ao adicional de locomoção, né? Ele precisa se locomover nos cantos, então ele precisa de um valor para fazer isso, né? Então, ele vai receber 30% sobre toda aquela remuneração que a gente viu, vencimento, gage e adicional de padrão judiciário. Vai receber esse 30% enquanto permanecer nas funções, né? Se ele for nomeado num cargo comissionado ou designado para uma função de confiança e não exercer mais essa função de oficial de justiça avaliador, né? Por enquanto,
ele não vai receber. Ele só vai receber se estiver exercendo a função. Ir lá cumprindo mandado, intimando, citando e fazendo todas as coisas que o oficial de justiça faz. Então, ele vai receber enquanto estiver na função. Não deixará de receber no caso de afastamento até 30 dias. Então, se ele se afastar por qualquer motivo, ele vai continuar recebendo até 30 dias. Após isso, vai ser cortado. Salvo se ele se afastar por licença médica, né? Ele está lá de auxílio-doença, se machucou, está na perícia e tal, auxílio-doença, ou licença gestante, se for uma mulher servidora que estiver grávida, durante todo o período lá da licença maternidade, ela vai continuar recebendo os 30% lá referente à gratificação de locomoção. Ela vai continuar recebendo, tanto ela como quem estiver afastado por licença médica. E esses 30% vai integrar os proventos de inatividade, né? Quando você se aposentar, você vai se aposentar com esses 30%. É conferida a denominação funcional de oficial de justiça avaliador, né? Isso nós já sabemos. Ao analista judiciário, especialidade de execução de mandados. O oficial de justiça avaliador que exercer a função de direção da central de mandados receberá uma gratificação de 20%. Então, a direção da central de cumprimento de mandados é uma função gratificada e o oficial de justiça que estiver nessa função receberá um adicional de 20%. A jornada normal de trabalho nos cargos efetivos será fixada por regulamento. Então, a jornada de trabalho dos cargos efetivos. Lembrando que cargo comissionado em função gratificada não tem hora certa não, né? Você vai estar recebendo a mais para trabalhar quando for necessário. Então, aqui a jornada normal do trabalho dos cargos efetivos será fixada em regulamento, respeitadas 8 horas diárias e 40 horas semanais, e será assegurado intervalo para descanso. Então, você vai trabalhar 8 horas diárias, 40 horas semanais e terá um horário lá para descanso. Tudo isso vai ser regulado por regulamento. O regulamento também poderá estabelecer jornada de trabalho especial de no mínimo 20 horas semanais, observada em cada caso a proporcionalidade de vencimento sobre o total da remuneração, incluindo suas vantagens de caráter pessoal, que sejam calculadas em razão do vencimento. O que está dizendo aí? Que o regulamento pode trazer hipóteses de ser diminuída essa carga normal de trabalho até 20 horas semanais. Pode reduzir até 20 horas semanais. Não poderá reduzir mais que isso. E essa redução vai também ser proporcional ao salário, né? Tudo é proporcional. Você vai trabalhar menos, então vai receber menos. A sua remuneração vai ser proporcional à sua redução da carga horária. Novamente aqui essa disposição, porque ela aparece 2 vezes. Primeiro falando sobre cargos comissionados e funções gratificadas e depois aparece falando sobre os cargos do quadro único de pessoal. O órgão especial poderá extinguir e transformar os cargos do quadro único do Poder Judiciário, desde que não implique aumento de despesa. O mesmo vale para os cargos em comissão e as funções gratificadas, que é uma delegação ao órgão especial pela Lei 4620, que vai extinguir ou transformar os cargos do quadro único, que é analista, técnico, os cargos de comissão, e as funções gratificadas, desde que não implique aumento de despesa. Por quê? Porque eles sabem o seu cotidiano ali. Eles sabem o cargo que é necessário e o cargo que não é necessário. Então, eles vão poder extinguir e transformar, desde que não implique aumento de despesa. Lembrando que a regra constitucional, se cair na sua prova de direito constitucional, é que cargo público só vai ser criado ou extinto mediante lei, hein? Atente-se ao enunciado da questão. Agora, se o enunciado trazer, segundo a Lei 4620, o órgão especial poderá extinguir e transformar os cargos de comissão, função gratificada ou cargos do quadro único, desde que não implique aumento de despesa, aí está corretinho. O órgão especial vai poder fazer isso sim. Aos servidores inativos do Poder Judiciário, aplicam-se as mesmas regras dos serventuários ativos. Aos inativos, mesmas regras dos serventuários ativos. E acabamos a nossa Lei 4620, uma lei pequenininha, questão de prova certa. Vamos gabaritar isso lá no dia da prova. Então, pessoal, acabamos mais uma norma, já foram 5, né? Ainda falta aula de exercício aqui dessa aula 2 da Lei 4620, hein? Não esqueça, 8 da noite, aula de exercício. Vamos massificar todo esse conteúdo aprendido aqui. São 4 questões, nós analisamos uma por uma, né? Vocês já estão carecas de saber isso. Então, vai ser uma preparação legal para estarmos preparados no dia da prova. Se você está gostando do nosso curso, ele está sendo útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações,
deixe seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais dicas, informações e questões lá no Instagram, @legislação. Lembrando que ainda tem aula de exercício, 8 da noite. Então, fico por aqui, fiquem com Deus, até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.